Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos. Estamos aqui para meditar o texto do Sagrado Evangelho que a cada dia a Igreja nos presenteia. Estamos celebrando a 9ª semana do tempo comum. Terminamos o tempo pascal com a festa de Pentecostes e agora retomamos ao tempo comum. Hoje o texto que nos é oferecido é o texto de Marcos, capítulo 12, versículo de 13 a 17. Trata justamente daquela encruzilhada em que as autoridades romanas desejavam fazer com Jesus. Pois Jesus estava sendo já visado, já tinha sido ameaçado de prisão, quando Jesus outrora contara aquela parábola da vinha, e no final Jesus vai dizer que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ali, as autoridades romanas não queriam prender Jesus, mas por medo da multidão, não ousaram prendê-lo. Então vem essa parábola em seguida, essa história em seguida, onde mostra as autoridades romanas não tendo a coragem de ir até Jesus, manda os seus emissários, seus bajuladores, e vão então até Jesus. E ali chegando, eles começam dizendo para Jesus aquilo que Jesus é. Certamente eles acertaram nas colocações que falam, que apresentam a respeito de Jesus. E aí, depois de apresentar esta fala, que esta fala é mais no sentido de bajulação, de tentar enganar Jesus, para ver se Jesus caía na deles, né? E então eles apresentam o que interessava. Pergunta para Jesus: Senhor, é lícito ou não pagar o imposto a César? Eis que é uma questão muito arriscada, pois se Jesus dissesse sim, pode pagar, é direito se pagar, Jesus estava então dizendo: eu apoio o Império Romano. E o Império Romano era repudiado pelos hebreus. Primeiro porque os hebreus eram obrigados a pagar imposto para os romanos que invadiram a terra que era deles. E segundo, eles tinham de pagar imposto para pessoas pagãs, pessoas estrangeiras. Então isso causava muito desconforto ao povo hebreu. Por isso Jesus, se ele fosse a favor, ele estava dizendo: Moisés está errado, a lei está errada, quem está certo são os imperadores romanos. Se Jesus dissesse: não, pagar o imposto a César não é certo, vocês não podem, não devem pagar o imposto, então Jesus estava se colocando contrário ao império que ali reinava. Portanto, Jesus estava afrontando a lei presente. Então, Jesus está no meio dessa encruzilhada. Não pode dizer sim e nem não. A sabedoria de Jesus é incrível. Jesus logo percebe a hipocrisia deste grupo. Jesus logo percebe que eles estão amando de alguém que está incomodado com a presença de Jesus. E por isso esse alguém que é o Império Romano deseja derrubá-lo, para que Jesus não venha atrapalhar o seu desmando que estavam fazendo. Então Jesus pede o símbolo da moeda e diz: olha aqui esta moeda. E eles olham. E Jesus pergunta de quem é a esfinge, a figura que ali estava, e eles dizem: de César. E Jesus então diz: pois dei a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Sabedoria incrível de Jesus. Dei a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus está dizendo:
Nós precisamos reconhecer o papel do Estado, assim como o Estado precisa reconhecer o papel da religião, o papel do divino. O humano não pode desvalorizar, negar aquilo que é verídico, aquilo que é fato, que é as manifestações religiosas. Caríssimos irmãos e irmãs, o que nos chama a atenção nesse texto é que Jesus nos convida a não ser hipócrita, a não viver de armações. Infelizmente, tem tantas pessoas que vivem armando contra outras pessoas para se sobressair, para dizer eu sou melhor, eu tenho poder. O Brasil está cheio desta realidade. Nossas igrejas também existe isso, pessoas que fazem de tudo para derrubar o outro, para ficar em evidência. Precisamos nos questionar, estou eu fazendo este papel? Estou assumindo também esse papel de armação para derrubar o meu irmão e para que eu seja visto por todos? Isso é perigoso. E nós precisamos avaliar isto para que a igreja não se iguale ao mundo. Precisamos ser diferentes. A última coisa que nos chama a atenção deste evangelho é que após a explicação de Jesus, causa naqueles que vieram a mando do império dos poderosos, causa neles admiração. Eles admiram Jesus por tamanha sabedoria e prudência com a qual agiu Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, não precisamos armar contra o nosso irmão. Somos todos iguais. Temos o mesmo Deus. É o Deus de todos. Ele veio para nos amar. E neste mundo nós não precisamos aparecer para ninguém. Não precisamos de aplauso de ninguém. Precisamos sim que Deus nos veja fazendo o melhor. Aquilo que a tua mão direita fizer, que a esquerda não participe, não veja. É preciso mudar essa ideia orgulhosa que muitos de nós na igreja temos, de querer ser melhor, de achar que só eu sei fazer, de achar que só eu posso fazer, aquele outro é incapaz, aquele outro não tem essa sabedoria, somente eu sei fazer isto. Isto é perigoso. É preciso nos revestirmos da humildade, pois é na humildade que nós manifestamos o verdadeiro rosto de Deus. Que neste dia, nesta terça-feira, nós possamos refletir. Jesus chama a atenção das autoridades do seu tempo, para que elas não se achem acima, melhor do que os outros, mas respeite a diferença do outro, acolha a diferença do outro, e é assim que o mundo se tornará melhor, quando cada um de nós passarmos a reconhecer o belo que há no outro. Peçamos isto a Deus. Que o Senhor te abençoe e te proteja nesta terça-feira. Faça esse material que eu faço todos os dias, a reflexão da palavra de Deus, está no meu canal do YouTube. Te convido para você fazer a sua inscrição lá no meu canal. Toque o sininho que está lá, para toda vez que eu lançar o vídeo, você vai ser avisado pelo canal do YouTube. Faça isso, você vai estar ajudando a organizar melhor esse vídeo, esse canal do YouTube, e com certeza estarei sempre me colocando a serviço desta palavra. Então vá lá no meu YouTube, faça a sua inscrição, é rapidinho, lá onde está inscrever em vermelho, você só faz clicar e pronto, tá certo? Deus te abençoe, o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos proteja de todo mal e vos conduza à vida eterna. Paz e bem para todos nós.